Mirde Brasil. Cultos. Sextas e sábados, às 19h30. Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. 2016, ano do crescimento. Mirde Brasil. Sede: Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. Bases: Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em Itaboraí. Itália. E onde você estiver. Mirde Brasil, uma igreja missionária. Essa é pra você, que é 12 do Mirde Brasil. Todo último domingo do mês, às 10 horas do Mirde Sede. Discipulado para 12, com os apóstolos do ministério. Te vejo lá. Você vai ouvir agora mais um debate Mirde. Mirde Brasil 2016, ano do crescimento. Shalom, shalom. Continuando, finalizando então, apóstolo, profeta. Tem impressão, tem um texto ainda aí separado, sim, né? Sim. Basicamente, né, aqui todos os ministérios em si. É importante a gente ver, depois de você ler, tá? Anota aí, se você puder, leia Efésios capítulo 2, versículo 20, tá? Profeta, ao iniciar, eu não fiz essa leitura porque o profeta, ao iniciar esse debate, ele já leu Efésios 4:11, né? Onde fala dessa estrutura ali dos 5 ministérios, e Efésios 2, versículo 20, vai falar sobre a doutrina que fundamenta a igreja do Senhor, que é a doutrina ali dos apóstolos e dos profetas, tá? Então vai falar sobre isso também, isso é muito importante a gente... Pode repetir só o texto? Efésios, capítulo 2, versículo 20. Talvez depois eu até leia aqui para você, depois vamos ver aqui como é que vai ficar o nosso tempo. Mas aí eu quero falar aqui para você um pouquinho também. Eu li para você Atos, capítulo 15, li para você também Atos 21. Eu quero ler aqui para você como que isso que a gente está falando, querido, era muito normal na igreja, tá? Isso foi roubado de nós, como a gente veio falando aqui, como o apóstolo já explicou a questão da história, né? Para você, isso também é muito importante. A gente é muito roubado no evangelho, no conhecimento hoje por causa da história. Ninguém quer ter paciência para saber de história, ninguém quer buscar na história, e a história vai nos ajudar muito, porque isso aqui foi roubado numa determinada época da história, né? E aí a gente vai entender quem foi que roubou tudo isso. A gente já falou, já pincelou aqui para vocês mais ou menos. Então, assim, isso tudo, se alguém falar para você que nada, isso aí é novo evangelho nada, isso aqui é Bíblia. Novo evangelho foi o que te ensinaram, entendeu? Né? Novo evangelho foi o que ensinaram para nós. Até isso está deturpado, não está, apóstolo, na cabeça das pessoas? Quer dizer, está todo mundo cumprindo tudo errado e achando que a gente está caminhando para ter chuva, a gente está cumprindo a restauração e a gente é visto como os errados. Não é novo evangelho não, filho. O novo evangelho é o que foi ensinado pra gente. Isso aqui é o novo evangelho. E que Paulo disse, se alguém pregar um evangelho diferente desse, seja anátema. Querido, então, a gente estava embaixo de maldição e não sabia. Entendeu? Então, assim, não é novo não. Olha, vamos lá. Atos capítulo 13, versículo 1 vai falar assim: ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres,
a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, assim, havia profetas e mestres, era natural. Os apóstolos a gente já falou, né? Os pastores ninguém contesta, né? Pastor ninguém contesta, né? E evangelista também ninguém contesta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem que dar tempo da gente falar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 20, também vai falar sobre mestre de crianças, que tem na lei a forma da ciência e da verdade. Você pode pegar lá 1 Coríntios, isso aqui é um texto bom também, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, porque logo no início do debate, teve uma fala minha aqui, quando eu falei para o profeta que as pessoas precisam entender o que é ministério, o que é serviço, o que é dom, e o que são os departamentos que são criados, entendeu? Que você pode criar o departamento que você quiser. Mas aí não dá o nome de ministério. Isso, não aí é a estrutura da sua igreja, da forma que você está administrando aí. A gente está falando aqui, não está falando de igreja local, a gente está falando aqui da igreja do Senhor. E como igreja local, nós temos que, claro, que seguir o modelo da igreja do Senhor estabelecido, né? Mas você está livre para fazer algumas coisas, só que às vezes a pessoa cria um monte de ministério que não está na Bíblia, e o que está na Bíblia ele diz que não é, né? E isso é que deixa a gente às vezes perplexo. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, vai falar assim, ó: e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, e depois operadores de milagre, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. Preste atenção, esse texto aqui não está falando de ministério, esse texto aqui está falando de dons, tá? Ué, mas por que tem apóstolo, profeta e mestre aí? Ora, existe o dom da profecia, o profeta ele tem que ter esse dom, né? O apóstolo ele precisa ter o dom também de presidir, é necessário, tá? O mestre tem que ter o dom do ensino. É mestre que não tem o dom do ensino, tá estranho para ele. Coisa errada, então né? Esse texto aqui tá falando de porque tem muita gente que acaba confundindo por causa disso, não vê o contexto, né? Aí Paulo, inclusive ele continua no versículo 29 dizendo: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Aí eu lanço uma pergunta para você: porventura são todos pastores? Porque até então a gente só via pastor. São todos pastores? Inclusive, quando nós falamos no início sobre o concílio, né? Exatamente. Né? Ainda que houvesse um pastor mas ali. Mas isso é tudo, pastor? Não, querida, vai operando segundo o dom que Deus nos deu, né? Aí Efésios 4:11, eu não vou ler para você, que isso já foi lido também, né? Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, ele fala que ele é apóstolo e mestre, né? Ele fala sobre isso também, ele fala que ele foi constituído pregador, apóstolo e mestre, tá bom? E aí inclusive ele fala, né, que algumas pessoas vão ajuntar mestres para si mesmo, que é o quê? Que são os falsos, né? São aqueles que vão trazer heresia, da mesma forma que a Bíblia fala dos falsos profetas. Ora, se há falso é porque há verdadeiro. Se há falso profeta, se há falso apóstolo, se há falso mestres, é sinal de que há os verdadeiros. Até a colocação ela fala sobre isso, né? Juntarão para si mestres, ou seja, isso, foram eles que, né, para si, para alimentar o seu ego, a sua alma, não um chamado, né, um ministério, o cumprir um ministério. Exatamente. Então, esses são os textos que eu queria deixar para você aqui, para você entender isso. Porque, por exemplo, eu estava conversando com o profeta aqui, a nossa preocupação acerca... Porque cada ministério desse vai trazer um peso, porque é uma realidade espiritual. Entendeu? Então, cada ministério desse vai trazer um peso para você. Então, o que a gente pensa aqui? Por exemplo, eu já tive conhecimento de igrejas locais, né, que são levadas por diáconos. O diácono é o responsável por aquela igreja. Está errado.
Está errado, E vai trazer um dele peso também, sobre essa desse pessoa. homem, né? Diaconato mulher, é serviço, não é ministério, gente. Diaconato é serviço, não é ministério. Isso está na palavra, não é teologia nossa também não. Então a gente precisa entender isso aí, o que é ministério, o que é serviço, né? E o que são os departamentos e dom. Então, não pode. Então, você imagina, por exemplo, uma igreja que é presidida ali por um evangelista, né? Fica complicado. Aí, talvez você possa pensar assim, né? Algumas pessoas podem pensar assim, mas eu preciso ter esses 5 ministérios dentro da igreja? Agora sou eu que estou botando a pergunta aqui, né? Mas eu vou responder também, mas eu queria que todos dessem sua opinião também. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá, mas então eu vou ter que ungir de qualquer, tem que ter um apóstolo aqui. Ah, então eu sou o pastor, então eu sou o apóstolo, aí eu boto outro como pastor e tal. Eu tenho que ter todos esses dentro da igreja? Não, você pode, por exemplo, talvez você não tenha um mestre dentro da sua igreja, mas você precisa ter o seu mestre. O mestre que vai trazer o ensino para você e para aquele local também. Então isso é a unidade do corpo. Sim. Porque, afinal de contas, nós somos igreja. Talvez você não tenha na sua igreja local. Entende? Sim. Mas você está ligado a um mestre. Você senta para aprender. Sim. Você leva para lá aquilo que você sentou para aprender. Concordam comigo? Discordam? Era o que o apóstolo Paulo fazia. Exatamente. Era o que o apóstolo Paulo fazia. E de repente, você pode pensar assim, então eu vou ter que me ungir apóstolo, eu vou ter que me ungir. Não. Nada disso. Não é isso. O que acontece? Hoje, por exemplo, num planeta onde tem aí mais de 7 bilhões de pessoas, né? Naquela época a igreja ainda estava em fase de... não que hoje não esteja, mas estava numa fase de desenvolvimento, estava crescendo. Até o mundo, né? E os apóstolos eram aqueles, os 12, o apóstolo Paulo, tinha outros apóstolos, e que estavam fazendo o quê? Esse gerenciamento. Sim. Porque a gente vê, na comunidade de Antioquia, tinha pastores e mestres. Não. Eram profetas e mestres. Isso. Sim. E Paulo estava indo ali dando o quê? Dando aquela assistência, exatamente isso que a apóstola falou. Por quê? Um pastor local, de repente, não tem um mestre ali. Mas esse pastor, ele pode ser um mestre. Sim. Mas se ele não é pastor e mestre junto, mas ele precisa ter alguém que traga esse fundamento. Que traga o fundamento. Que traga esse fundamento. Eu disse trazer o fundamento, não comandar a igreja. Isso, não dar ordem à igreja. Não dar ordem à igreja, não dizer o que tem que ser feito. Ponto. Porque a palavra, o ensino por si só, ele vai trazer direção. Sim. Não é aquele que está gerenciando, dizer assim, faz aqui na sua igreja porque na minha está fazendo assim. Não é isso. Não é isso que a gente está falando. Não é isso que a gente está falando. Lembrando que o apóstolo Paulo, né, Rabino Shaul, ele estava ali gerenciando as igrejas, mas Paulo não tinha igreja. Paulo não tinha igreja. A igreja dele, Ministério Apostólico de Paulo, ele não tinha. Ele não fundou essa igreja dele. Vê se vocês vão me entender. Eu digo as 4 paredes. Porque de repente você procura uma referência de alguém só porque é muito grande, tem uma estrutura muito grande. E a estrutura física de Paulo não era grande, mas o gerenciamento, o serviço que ele realizava, o ministério dele, era muito maior do que muitas igrejas por aí que tem não sei quantos mil membros. Meu Deus. E por isso que eu estou dizendo. Sim. Paulo em nenhum momento chegou de repente para Timóteo ou para uma outra igreja da Ásia e falava assim, olha, vocês façam aí na sua igreja, porque na minha igreja apostólica de Paulo está fazendo assim, assim, assim. Ele nunca disse isso. Tá? Então, assim, seja sábio. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios nesse mês de março, né? Denominamos mês da sabedoria, obviamente, um título que nós colocamos, e que fala de ser sábio. Então, seja sábio em escolher aquele que vai trazer o ensino, não aquele que vai gerar uma doutrina própria na sua igreja. Não é isso. Eu estou falando de ensino, não estou falando de doutrina humana. Porque o ensino em si ele já é uma doutrina. Mas, se for, tem que fazer assim, porque agora a visão que eu estou trazendo para você é assim. Então, meu filho, você está num sistema
humano. E o sistema humano, ele é corrupto. Uma hora ou outra, vai trazer frustração para você. Sim. Lembrando que a gente sempre fala aqui, não é substituição. Se vai fazer substituição, é melhor não fazer. É melhor você não fazer. Não é substituição. É cumprir aquilo que foi determinado. É cumprir o que foi determinado. Entendeu? O fabricante, o cara desenvolve o carro, o veículo, e fala assim, olha, a roda tem que funcionar ligada ao eixo, uma barra de direção. Aí você pega, o fabricante, quem criou daquele jeito. Aí você pega o eixo e bota no teto do carro. E você espera que o carro funcione bem? Não, por quê? Se você está alterando aquilo, você está alterando uma coisa que quem criou estabeleceu. É isso, o eixo de todo o debate é esse. Fazer aquilo que o eterno Deus de Israel estabeleceu e da forma como ele estabeleceu. Eu acredito aqui, apóstolo, que a gente está saindo desse debate com muita gente ouvindo e falando assim, vamos procurar um mestre. Está faltando mestre. E muitos vão nos procurar, com certeza. Muitos vão procurar o apóstolo como mestre que ele é, né, depois desse debate. Poxa, me ajuda aqui, por favor. Me ajuda, porque eu vejo muitos líderes falando assim, meu Deus, a gente precisa de ensino. Eu não tenho capacidade. Eu faço uma presidência muito bem, mas eu não sei ensinar. Eu não estou sabendo dar um ensino, eu não estou sabendo passar, eu não estou sabendo falar, quer dizer, a gente está caminhando para o lugar errado. A gente precisa cumprir, a gente precisa fazer. Para você ver como todos os pilares são necessários e eles estão interligados. Vamos falar um pouco mais só para fechar, né? O apóstolo falou em outro bloco, né? Dentro de apóstolos, mas ele falou sobre a função do evangelista. Eu queria só que ele voltasse e encerrasse assim, a questão do evangelista hoje. Eu até citei na questão do evangelista, né, que sai para evangelizar. Isso não está limitado somente ao evangelista em si, de evangelizar. Sim. A tarefa do evangelismo é a igreja em si. Então, de repente você acha, mas eu estou lá no meu banco, eu não faço nada. Você é igreja. Sim. Você é igreja. Então, assim, se o conhecimento do plano da salvação, do resgate de Deus na sua vida chegou até você, então uma coisa você entendeu. Então é o que você passa para os demais. Quando eu falei da questão do evangelista, é porque é uma função específica deles, isso está dentro dele. Então ele vai saber lidar num evangelismo pessoal, num evangelismo massivo, tudo isso ele vai ter dentro dele uma estratégia de como se chegar diante de uma massa. De repente, quando eu falo evangelismo massivo, eu não estou falando de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Estou falando de evangelismo massivo. Ele senta no refeitório com os colegas de trabalho e dali ele consegue atrair a atenção de todos, ele consegue explanar o texto bíblico diante de todos. Então, o evangelista em si, ele é nato dele, ele trazer a palavra de Deus como um lançar de semente. Sim. Algo mais específico. Em que isso precisa ser trabalhado no meio da igreja hoje, porque o Senhor, ele tem plano para nós ganharmos almas? Sim. O Provérbios diz que o que ganha almas sábio é. Tá? Mas existem pessoas que não vai ficar só ganhando alma. O evangelho em si não se resume somente em ganhar alma. E as pessoas que chegam? Vai ser ensinada por quem? Sim. E as pessoas que chegam vão ser assistenciadas por quem? Porque isso que acontece hoje, querido, está me ouvindo, é uma realidade e não acontece só na China, não. Isso acontece aqui no Brasil. A porta dos fundos, às vezes, é maior que a porta da frente. Sim. Porque criou-se uma ideia que é ganhar alma, que não vejo ruim, nada de mal nisso. Porém, quem discipula? É a fundamentação, né? É a fundamentação. Aqui na igreja, nesse final de semana foram 40 almas, glória a Deus. No final de semana seguinte, mais 40. No final de semana seguinte, mais 40. Em um ano, querido, já era para o seu pastor ter comprado um grande terreno e comprar um Maracanã, pelo menos. Sim. Então, onde a gente vê essas 40 pessoas? Essas mais 40 no dia seguinte? Porque, vamos lá, você tem uma igreja que comporta 600 pessoas. Sim.
e você ganha aí 40 pessoas a cada final de semana, 4 vezes 7, 28. Então, assim, dos 600, em um mês você ganha quase que metade da igreja. Então, em 6 meses você tem que estar com outro espaço. De um espaço maior. E não é o que a gente vê. E onde estão essas pessoas? Sim. Por quê? Ganha-se, é um trabalho evangelístico bom que a igreja faz, porque, né, vamos dar honra, é por sinal que houve um trabalho evangelístico bom. Sim. Mas, e o pastoreio? E o ensino ali profético? E o mestre? Porque isso é que vai consolidar a pessoa. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Ou então são as mesmas figurinhas que vão lá a cada final de semana e que supostamente são ganhos. Né? Então, todos os ministérios, como assim, eu estou falando do evangelista, mas todos os ministérios trabalham em conjunto. Não adianta nada um evangelista ganhar 500 pessoas e um dia só, de repente uma semana levar para a igreja, se o pastor não vai dar assistência, se o mestre não vai ensinar, se o profeta não trouxer uma direção, se o apóstolo não trazer o fundamento. Não adianta. Não adianta o apóstolo trazer um fundamento se não tem ninguém. Não adianta o mestre ensinar para as paredes ou para as cadeiras. Não adianta o profeta profetizar para as paredes ou para o microfone. E não adianta o pastor pastorear as cadeiras. Sim. Então tudo é um conjunto. É um conjunto. Tudo é um conjunto. E é importante isso também, é um trabalho em conjunto, e é importante também saber que quando o apóstolo falou sobre essa questão de pessoas ganham-se muito e cadê essas pessoas? E às vezes a gente vê que acontece até mesmo de ganhar um número grande, mas pela falta de mestre, porque é aquilo que a gente falou lá. O mestre é um ensino profundo. Exatamente. Então Paulo fala de estar bem alicerçado, bem arraigado. Isso. Então quando o negócio é muito fraco, é levado também muito rápido, porque está leve demais, entendeu? Está sem fundamento, está sem a pedra. Eu faço menção de um amigo, um apóstolo amigo, o apóstolo Manuel Delfino, né, que esteve na nossa igreja, e ele disse, né, numa das nossas conversas, ele disse que hoje a geração é a geração de Josué. Né? Não falando mal de Josué, mas a geração das conquistas, de conquistar, e vamos conquistar e conquistar, e quem vai consolidar essa conquista? Então ele até disse, hoje está faltando a geração de Moisés, que é a geração do ensino, é a geração de receber a Torá de Deus e trazer para o povo, olha, temos que caminhar debaixo disso aqui. Hoje não tem. Hoje não tem. Até porque, fazendo uma defesa de Josué, ele é o que cumpre aquela palavra, né? Não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Exatamente. Ou seja, se conquistou é porque ele foi um bom discípulo. Exatamente. E nós estamos falando sobre isso. Josué, ele é um exemplo, ele é um homem íntegro, do começo ao fim da sua vida. Não é encontrado assim um deslize, não é colocado ali um deslize, e muito pelo contrário, muito próximo do fim da sua vida, ele ainda diz assim, escolhe hoje quem vocês vão servir. Agora, eu e a minha casa, a gente vai continuar servindo ao Senhor. Exatamente. Né? E um homem que tinha de grandes conquistas, era um homem que cumpria muito o que estava escrito. Quem forjou Josué foi o mestre Moisés. Mestre Moisés, que também foi profeta, né? Que também foi um evangelista, né? Se o Egito tivesse entendido a mensagem dele, o Egito hoje seria uma nação totalmente abraâmica, pode dizer assim, né? Uma nação toda de crente. Né? O Egito só recebeu a riqueza humana, né? E Moisés também foi um apóstolo, que ele trouxe um fundamento que permanece até hoje, que foi a Torá de Deus lá no Monte Sinai. Isso aí não tem como a gente negar. Oh, meu Deus, João! Pastores, hoje, dentro de todo esse contexto, na estrutura... o pastor foi aquilo que a gente trouxe até aqui. Sim, mesmo. A gente falou um pouco, né? Ninguém contesta, porque o pastor ele vai trazer o cuidado, não adianta. Sim. Ele vai cuidar, ele vai visitar, ele vai ver como é que está, ver como é que está os ouvidos da ovelha, se tem muita abelha, passar óleo, ungir. É o cuidado, o pastor é a parte do cuidado, né? Exatamente, é o cuidado em si. Que esse cuidado vai estar ligado também um pouquinho de ensino. Eu vejo que o pastor ele tem um pouquinho de cada, né? Porque para você cuidar,
eu vejo o pastor como um pai e mãe, né? Assim, apesar que Yeshua disse para não chamar ninguém de pai e nem de mãe nesse mundo. E o que a gente vê hoje, me desculpa você que está ouvindo, às vezes uns crentes já velhos e chamando o outro de pai que conheceu há pouco tempo. Então eu não consigo entender isso. Mas enfim, o pastor ele tem aquilo um pouco do pai e um pouco da mãe. Porque o pai ele é um pouquinho de professor, o pai ele é um pouquinho de médico, né? O pai ele sabe um pouquinho de cada um para poder educar o filho. Assim eu vejo também o pastor. Ele tem que ter uma noção, pelo menos básica, de cada coisa para poder cuidar da ovelha. Apóstolo, pastores, acrescentar alguma coisa? Não, sem pôr, sem tirar, né? Tá tudo certo, pastor. É o que eu falei, ninguém contesta, né? Assim, acredito que as pessoas entendem bem, né? O que é isso, né? É só ponderar para não exigir tanto, né? Porque aí a gente viu aqui que tem a questão dos outros ministérios e às vezes eu vejo as pessoas exigindo do pastor mais do que ele pode dar nesse contexto do que nós falamos aqui, sobre que cada um opera uma função. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa acaba pedindo mais dele e ele necessitando desse apoio dos outros ministérios. Exatamente. Porque o pastor, assim como os outros, ele precisa receber um suporte de outros. Com certeza. Não consegue dar conta. Eu entendo que também o pastor não é só a questão de a igreja colocou o foco no pastor, mas também muitos estão, nesses anos, sofrendo, carregando o peso de pilares que não são seus. Exatamente. Carregando, né, o peso de pilares que não são seus, não são o seu chamado. O pastor tem que trazer a revelação, o pastor tem que ir lá. Vai no evangelismo, se o pastor não for, o povo não vai. Então, o pastor, às vezes, carrega exatamente esse peso muito grande, infelizmente. Sim, não deveria ser assim. Diante de tudo aquilo que foi falado aqui, nós vamos às considerações finais dos apóstolos. Nós falamos aqui sobre a estrutura da igreja. Eu só queria fazer uma colocação. E nós utilizamos, não está falando quem não utiliza, nós utilizamos esse modelo, tá? Esse modelo estratégico, tá? Célula não substitui igreja. Célula não substitui igreja. Líder de célula não substitui pastor. Exatamente. Outra pessoa sem, não é desfazendo de ninguém, mas não é unção suficiente, não há unção para segurar esse pilar, que seria o pilar do pastoreio, do apacentar. Então não faça de líder de célula um pastor, porque ele não é. Não faça da célula uma igreja, porque não é. De repente, quando a pessoa fala, como o apóstolo falou, foram 40 e tal. Isso quer dizer o quê? Que esses que estão sendo ganhos, estão congregando em célula, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Célula não substitui igreja. Apóstolos, considerações finais. Bom, o que eu tenho a deixar de repente você que está nos ouvindo, eu queria trazer essa restauração, de repente você é um apóstolo, você é um pastor, de repente você quer trazer essa restauração e você fica, poxa, mas às vezes as pessoas vão falar que a maioria das pessoas que eu conheço é assim, mas se eu trouxer isso para a igreja, as pessoas vão falar, né? O povo vai criticar, não se preocupe com isso. A melhor coisa é você ter certeza que está na rota de Deus. É ter a confirmação de Deus. E triste é você saber que tem algo de Deus para você fazer e você não faz por causa de pessoas. Não se prenda a pessoas. Se agarre no Senhor. Eu quero deixar, justamente para você que pensa dessa forma, Colossenses capítulo 2, verso 16, onde o nosso rabino, apóstolo Paulo, ele diz: por isso não permitam que ninguém os julgue em relação ao que vocês comem, ao que vocês bebem, com relação às festas judaicas, com relação à festa da Lua Nova e com relação ao Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Messias. Então, queridos, não se preocupe que ninguém vai, do que julgam sobre você. Você está na rota de Deus, né? Segue em frente. Siga em frente, porque os 5 ministérios em si não é título, não é simplesmente uma função, muito menos um modismo e muito menos uma utopia também. É algo para ser cumprido, é algo para ser praticado. Né? Porque não adianta eu trazer uma palestra dos 5 ministérios e eu mesmo não faço 5 ministérios. Então não adianta. Conhecimento sem prática não se conclui. Tá? Então eu queria deixar isso e que o nosso ministério, o Ministério Profético Rio de Deus para as Nações,
está de portas abertas para auxiliar você, para ajudar você, porque, como eu acabei de ler aqui, o corpo é do Messias. Tá? Apesar de nós termos o seu ministério, o seu nome, de repente que Deus deu, isso não diferencia em nada, porque o corpo é do Messias, a igreja é do Messias. Então nós estamos prontos a ajudar, estamos prontos a ser uma ferramenta para auxiliar no crescimento desse corpo, porque os 5 ministérios, ele vai trazer o quê? Unidade e crescimento no corpo. Então nós estamos aqui para promover o crescimento e não a divisão. Que Deus abençoe. Shalom, shalom. Amém. Diante de tudo aquilo que você ouviu aqui, lembrar que você convidar um apóstolo a te auxiliar não faz dele o líder da sua igreja, não faz dele o líder do seu ministério. Então não há vergonha nenhuma nisso. Nós estamos aqui para o crescimento. Apóstola, considerações finais. Só quero mesmo abençoar a vida de cada um ouvinte, né, que esteve aí conosco, que vai ouvir, que ouvirá de repente daqui até uma semana, 2 semanas, 3 semanas, porque é um material que você pode usar. Esse material também fica na nossa rádio, você pode inclusive baixar, tá? Nós não nos importamos, nós não queremos levar título de nada. Se você quiser baixar e quiser utilizar na sua igreja, faça isso. Eu só não indico assim muito que você faça sem ter o conhecimento profundo, porque o que nós estamos passando aqui é basicamente dando um resumão para você. Existe coisa muito mais profundas e o apóstolo até falou da nossa disponibilidade para isso, mas nós não nos importamos de você baixar o nosso material e também utilizar, não, tá? Porque a nossa intenção aqui, como a gente fala desde o início, é edificar. Então, se você foi edificado, nós já alcançamos o nosso objetivo. Amém? Shalom, shalom para cada um de vocês. Shalom, até a próxima. Brasil, cremos no Deus de Israel, cremos no seu Filho Yeshua HaMashiach. 2016, ano do crescimento. Essa é a nossa identidade. Mirte Brasil, cultos. Sextas e sábados, às 19h30. Rua Hermínia, número 56, lote 15, Belfor Roxo. 2016, ano do crescimento. Tov leodot ladonai